O que você não sabe sobre o marketing digital que está a custar caro para o seu negócio. Olá, espero que esteja tudo bem. O motivo deste vídeo é de uma conversa que eu acabei de ter agora há pouco tempo. Eu até nem vou fazer cortes, né? Não sei como é que vai ficar aqui, não vou editar, vai ser direto mesmo ao ponto. Mas eu tive uma conversa com uma profissional, mas muito interessante. Essa conversa é muito interessante porque é importante nós entendermos que quando nós vamos olhar para o mercado, né, para a proposta do mercado hoje, embora o marketing digital em relação a crescimento de negócios e a internet como um canal fundamental, isto está cada vez mais evidente. Porém, muitas pessoas ainda não estão claras dos processos e principalmente dos níveis, quando nós falamos em termos de digitalização empresarial. Então, o que acontece hoje? Eu até vou utilizar como referência um post que eu tenho aqui que eu fiz no LinkedIn mesmo, eu não sei para esse vídeo, acho que vai estar no meu YouTube, vai estar no LinkedIn também. Eu vou utilizar como referência esse post, que ele fala sobre, que ele pergunta, você sabe qual é o nível digital do seu negócio? Mas só que antes de falar de níveis digitais de negócios, é importante entender que esses mesmos níveis, eles se aplicam para pessoas. E algo que, por causa do meu viés tecnológico, né, porque a minha formação e o meu background é tecnológico, e isso foi algo que eu comentei nessa conversa, que o que me fez vir para a internet, o que me facilitou a entrada no marketing digital é porque eu sempre entendi que o marketing digital, ou seja, 80% do marketing digital é tecnologia e não marketing. É por isso que muitas empresas se frustram, porque elas fazem o inverso. Elas ignoram a tecnologia e focam somente no marketing. Por isso que depois falam que essas estratégias não funcionam, que o marketing digital é falho. E é aqui onde eu vou trazer essa clareza. Como no marketing digital, nós olhamos só, ou seja, o mercado olha só para o marketing e por causa dessa viagem da tecnologia, só que nós esquecemos de um ponto importante, que quer dizer, que era algo que era também uma falha minha, porque para quem trabalha na área da tecnologia, acaba não tendo um viés muito olhado para pessoas, e sim para as ferramentas. E desde que eu me tornei mentor, que eu comecei a fazer esse trabalho lá em 2020, eu comecei a olhar muito mais para as pessoas e comecei a entender que o motivo da falta de crescimento dessas empresas na internet não eram as próprias empresas, porque eu comprava as ideias, eu comprava o potencial das empresas porque eu já consigo ter aquele olhar em que você me traz um desafio e você me traz um problema, né, uma situação, eu já consigo olhar lá para frente, né? Já consigo ter uma visão do futuro aplicando estratégias principalmente avançadas, que é algo que eu vou desenvolver aqui. Então o que acontece? Quando você que é dono, você que é gestor, é empreendedor, você que está ali na frente e também tem uma equipe, se os níveis digitais não estão alinhados, isso vai anular praticamente o crescimento da empresa ou vai limitar os resultados. Então é aqui que eu gostaria de passar de forma breve, eu até depois vou deixar também o link, né, desse post para que você possa aprofundar e entender melhor. Mas na verdade o que é que acontece? O que você não mede não vai evoluir. E quando nós olhamos para os níveis digitais, utilizando aqui como base o post que eu fiz, existem níveis tanto na internet como no marketing digital e eu também aproveito aqui para trazer a clareza também em relação ao desenvolvimento pessoal, né? Seja você próprio dono, você que é líder e também da sua equipe. E quais são esses níveis? Olhando para a perspectiva da internet, o nível um seriam os ativos de terceiros. Quais seriam esses ativos? É você depender das redes sociais, depender de marketplaces, depender de ferramentas de terceiros. Então, este é o nível um. Se você está aqui e todos na sua empresa têm essa mentalidade, ou seja, todo mundo utiliza, olha para as redes sociais somente e não consegue desenvolver nada além disso, então você está no nível mais baixo. Agora, quando nós olhamos para o nível 2, ativos próprios, então aqui eu já estou a falar de site ou blog próprio, base de contactos, plataformas como CRM, que é a plataforma de gestão de clientes, né? Não sei se você está familiarizado com esta, com esta ferramenta, mas o que acontece é que quando você já vai para o nível 2 na empresa, já conseguem pensar em sites, já começam a entender que eu preciso de levar pessoas que estão na minha rede social para o meu site, para que entendam melhor sobre o meu produto, sobre o meu serviço, porque lá eu tenho atenção fixa, ou seja, eles estão lá atentos naquilo que eu tenho para falar. Sendo que na rede social eu tenho muita competição, então estou a competir ali constantemente. Então é por esse motivo que hoje mais de 80% do mercado ainda está a patinar nas redes sociais, não consegue ter resultados. Por quê? Porque está na confusão. Está lá no meio desse barulho de marcas que estão ali a competir por atenção. Então, se você não evolui e começa a entender que eu preciso de ter um site, eu preciso de ter
um ambiente externo que consiga tirar essa pessoa para lá, então é aqui onde você começa realmente a limitar o seu crescimento. Mas só que temos um outro nível, né? Porque quando nós olhamos aqui para as redes sociais, ou seja, olhando, até dando um passo para trás, perdão, olhando ainda para o nível um, qual é o risco que você tem? É que você depende do funcionamento da rede social. Se o funcionamento muda, então você praticamente pode perder tudo aquilo que você construiu. Por quê? Porque você não controla. Agora, quando você olha para o nível 2, qual é a força que você já consegue ter? Você consegue ter mais autonomia. Por quê? Porque você tira aquilo que seria o seu... Ou seja, as pessoas que estão interessadas no assunto que você fala, elas vão para esse ambiente. Então aí você já consegue, com estratégias avançadas, inclusive medir esse interesse quando você faz uma publicação, por exemplo, ou você faz uma ação específica, como uma live ou um vídeo gravado, e depois você consegue medir naquele ciclo de tempo, pode ser de 7, 15, 30 dias, quantas pessoas, por exemplo, foram visitar o seu site e que provavelmente vieram daquele conteúdo. Então, isso em estratégias avançadas você já consegue medir. Depois temos o nível 3. O nível 3 é quando você já consegue trazer tecnologias, que é aí onde eu já começo a atuar com muito mais maestria e consigo trazer estratégias realmente avançadas. Por quê? Quando eu falo de tecnologia, você já tem sistemas de apoio ao seu negócio. Então, aqui você já começa a ter automações, você já consegue integrar tanto a sua rede social com o seu site e todos os outros canais que você utiliza no digital, e você consegue ter um fluxo, você consegue entender o que acontece tanto na rede, o que acontece tanto no seu site e outros canais, para depois você poder tomar decisões mais assertivas. Então, é aqui que o meu trabalho ele começa a fazer sentir. E foi isso que aconteceu nessa conversa, em que realmente eu mostrei que, olha, o meu trabalho, quando nós falamos de marketing digital, todo mundo olha para o mesmo lugar, que é o quê? Que é o nível 1, as redes sociais. E é por isso que acaba-se falando, né? E também foi algo que eu ficava muito chateado até na época, a falar que o marketing digital ou que o mercado está banalizado, mas na verdade essa banalização é de amadores, é de pessoas que não se permitem entender que existem outros níveis e que elas também precisam de, por mais que não seja a especialidade delas, elas precisam de entender que existem esses outros níveis e que pode ser que o trabalho que elas estejam a executar hoje, em algum momento isso pode limitar o crescimento delas e que elas precisam de entender essas novas etapas. Então foi aqui que realmente me motivou a falar, olha Mauro, tens que falar sobre isso, que é de forma um pouco mais profunda. Então, hoje, principalmente com a inteligência artificial, você consegue ter muito, mas muito mais economia de esforço. Porque existem muitas coisas que a inteligência artificial já consegue te ajudar, mas só que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, né, porque não é o foco. Então, a questão aqui é que você já consegue ter diferenciais. Por quê? Porque a tecnologia já começa a vir como um aliado. E, infelizmente, muitas pequenas e médias empresas ainda não investem muito em tecnologias. E quando se fala em digital, você precisa de tecnologia. Porque, como eu falei lá no início, 80% do marketing digital é tecnologia e 20% é o próprio marketing. Então, se você hoje está a patinar e entende que realmente, Mauro, eu não estou a conseguir ter resultados, minha equipe não está a entregar, é por causa disso. E eu estou aqui justamente para poder te ajudar. É por isso que aqui não é à toa que tem esta referência, que a única coisa que você precisa é a transformação digital. Você tem que começar a olhar para a transformação digital. Muitas empresas ainda não olham para a transformação digital justamente por quê? Porque acreditam que o marketing digital é marketing, sendo que o marketing digital é tecnologia. É por isso que às vezes eu faço a analogia de trocar isto para inglês, que é digital marketing. Por quê? Porque o digital vem primeiro e o marketing vem depois. Só que em português é marketing digital. Então, automaticamente nós associamos que o marketing tem que vir primeiro, depois o digital. Mas não, é o contrário. Ok? Então, eu falei até agora no nível 3. Aí depois temos o nível 4. O nível 4 nós já fazemos a gestão digital do negócio. Então, aqui é algo que realmente eu amo. Por quê? Quando nós vamos fazer a gestão digital, não é gestão de redes sociais. É a gestão do negócio na internet. Olhar para o negócio, né? Ou seja, com uma visão de helicóptero, posso assim dizer, em que nós estamos ali a sobrevoar e conseguimos ver tudo o que está a acontecer no negócio. Então, esse nível é um nível em que você já tem praticamente tudo aquilo que eu falei nos níveis anteriores. Você já não depende só dos canais de terceiros, você já tem os seus próprios canais
você já tem tecnologias e agora você já consegue ter uma visão como um todo do seu negócio, do seu projeto. Então aqui o que acontece? Você já tem uma cultura digital muito mais elevada. Por quê? Porque todos já sabem que não é só redes sociais, nós precisamos dessas tecnologias, dessas ferramentas para poder nos ajudar a crescer e a ser mais produtivos também. Processos são mais ágeis, então você já não demora para tomar decisão, porque você tem uma das coisas que no digital, se você não entende, não fica claro, demorar a tomar decisão é perder oportunidades. Então você começa a tomar decisões muito mais rápido e você consegue também ter clareza da adaptação do seu negócio constante. Que o seu negócio sempre ele vai estar a mudar, principalmente para o quê? Para acompanhar essas transformações do digital. Ok? E aqui você tem uma vantagem, é agilidade. Conforme eu cheguei a mencionar, você consegue acompanhar muito mais fácil essas transformações. Agora, olhando para o último nível, que é o nível 5, aqui já é um nível de expansão do negócio. Já nem seria expansão digital, expansão do negócio. Por quê? Porque você consegue entender que você consegue impactar e alcançar novos mercados, você consegue ter múltiplos canais e você consegue criar múltiplos também modelos de monetização. Você consegue gerar receita de múltiplas fontes. Porque você começa a entender que o digital ele abre muitas, mas muitas portas. E aí você tem um crescimento também escalável. Ok? Tendo referência aqui como post. E aí o que acontece é que no final do dia, por que as empresas ainda continuam a patinar? Um dos pontos aqui que eu vou trazer é que o que acontece é que você tenta aplicar estratégias de nível 4 ou de nível 5 ou do nível 3, sendo que você ainda não passou pelo nível 1 e pelo nível 2. Então, há muitas dessas falhas. Por exemplo, recentemente eu tive uma conversa com uma empresária que ela nem sequer validou bem aquilo que seria a ideia do negócio, mas só que ela já estava a falar, olha, mas eu já quero levar isto para fora, eu já quero fazer isso internacional, mas só que ela ainda nem sequer validou de forma clara o negócio. Claro que a internet ela permite ampliar nessa escala, mas se isso não for trabalhado de forma estratégica, as coisas não vão sair do jeito que você gostaria. E é aqui onde eu entro, é onde eu faço esse apoio estratégico, em que eu vou entender, vou diagnosticar em qual nível o seu negócio está hoje e quais são, ou seja, e qual é a jornada que você precisa de trilhar para garantir que o quê? Que você consiga fazer um processo de transformação digital assertiva. Você vai construir, porque isso é um projeto. A transformação digital é um projeto hoje que todo negócio deve seguir e que é um projeto contínuo, porque você vai começar e você vai sempre depois melhorar com base na sua realidade atual. Isso é uma das coisas também que eu levo muito em consideração. Ok? Então acredito que tenha ficado claro. Né? O erro mais caro hoje que você pode cometer no seu negócio em relação ao marketing digital é não entender esses níveis e você não ter um apoio profissional. E se você quiser desenvolver mais sobre esse assunto, se você quiser que eu te ajude nesse processo, eu estou à disposição. É só você enviar-me uma mensagem ou você seguir o que vai. Os links vão estar a aparecer aqui na descrição e vamos desenvolver mais sobre isso. Ok? Então, como prometido, eu não ia fazer nenhum corte, esse vídeo ia ser direto ao ponto. Eu espero que tenha gerado o valor necessário para que realmente você entenda essa consciência em relação aos níveis e entender que não é nível da empresa, também é nível em termos das pessoas dentro da sua empresa. E isso também, um ponto aqui mesmo só de fechamento, é entender que mesmo até nível de contratação, quando você vai contratar, se você contrata uma pessoa que está no nível 1 espera que ela te dê resultados do nível 3, do nível 4, do nível 5, não faz sentido. Então é aqui que tem que ficar claro. Entenda que existem níveis na internet, existem níveis digitais. Ok? Então mais uma vez eu fico por aqui. Um grande abraço e eu espero que você tenha entendido este assunto e que você hoje comece a tomar decisões mais assertivas em relação ao crescimento do seu projeto ou do seu negócio na internet. Tchau, tchau.